Olá pessoal, aqui é o Luciano do excelfácil.net com mais uma videoaula gratuita de Excel para você. Na aula de hoje eu vou falar sobre a diferença entre intervalos e tabelas no Excel, que é um conceito fácil de você entender, muito útil, mas que eu diria que 90% dos usuários de Excel desconhecem. Então você pode ser um deles, então aproveita para você aprender esse conceito e usar no teu dia a dia, vai facilitar muito a tua vida. Vamos lá? Eu trouxe aqui para você três planilhas que a princípio têm a mesma informação, porém com uma sutil diferença. Veja se você consegue perceber. A planilha 1 tem esses dados e agora a planilha 2 tem exatamente os mesmos dados. Mais uma vez, 1 e o 2. Conseguiu ver a diferença? Primeira coisa, deixa eu conceituar com você o que é um intervalo. Um intervalo simplesmente é um conjunto de células. Se você selecionar qualquer bloco de células, é um intervalo. No nosso caso aqui, esses dados estão num intervalo que vai da coluna A, linha 1, até a coluna E, linha 11. Esse é o intervalo onde estão esses dados. Porém, para o Excel, ele não consegue diferenciar inicialmente o que é cabeçalho, o que é dado. Para nós, seres humanos, é muito fácil de interpretar isso, porque isso já tem um padrão aqui na nossa cabeça, né? Que a primeira linha normalmente é o cabeçalho, depois você tem os dados. Porém, por Excel, isso aqui é dado, isso aqui também é dado, isso aqui é dado, e por aí vai. A não ser que você diga o que é o cabeçalho, o Excel não vai saber, ele não vai diferenciar. A vantagem de você trabalhar com intervalo é porque justamente você tem essa liberdade de não ser preso. Eu poderia, por exemplo, colocar algum outro cabeçalho aqui no meio, por exemplo. Tá? Isso eu poderia fazer. E numa tabela isso já seria diferente. Só que o fato de trabalhar com tabelas tem diversas outras vantagens. Você é um pouco mais amarrado, mas tem algumas facilidades que eu vou mostrar para você agora. Aqui a planilha 2 são os mesmos dados, porém formatados como tabela. Veja só, tem duas diferenças visuais. A primeira, aqui ó, no final aqui da última célula, tem uma marcaçãozinha azul que simboliza que é o fim da tabela, é a última célula com dados. Tá? E aqui em cima também, ó, ele abre essa opção aqui em cima nas abas do Excel de Design, que são as ferramentas da tabela. Quando você clica aqui, tem várias opções referentes à tabela. Tá? Então vamos lá, eu vou explorar algumas coisas com você aqui. Quando você está trabalhando com tabelas, ele tem como você nomear a tabela, você pode pôr um nome que você quiser aqui, tabela 1, 2, 3, 4, 5, você pode redimensionar a tabela, você pode remover duplicatas automaticamente. Se você quiser transformar ela num intervalo, que é aquela primeira versão, também você pode. Ela tem esta opção de segmentação de dados, que é bem legal. Ó. Quando você clica, você escolhe algum dado que você quer que sirva de parâmetro para segmentar a tabela. Por exemplo, aqui ó, o cargo da pessoa. Ele tem todos os cargos e eu posso selecionar só um. Ó. Ele automaticamente faz um filtro para mim. Eu posso segurar o Ctrl e selecionar mais de um, que é algo que o filtro aqui também faria. Só que aqui é muito mais prático, mais intuitivo. Eu posso formatar essa janela de segmentação de dados ó, da forma que eu quiser. Eu posso mudar a cor. Já dá uma ferramenta mais bonita para você trabalhar. Além disso, ó, quando você está trabalhando com tabela, deixa eu tirar aqui a segmentação. Quando você está trabalhando com tabela, a formatação ela é automática. Ó. Você clica na tabela em qualquer lugar, vai em Design, e aqui ó, você tem várias opções de design da tabela. Aí você pode escolher um que adeque melhor aqui ao seu gosto, à sua preferência. E mais uma vantagem legal é o seguinte, ó, quando você chega na última célula com dados, se você apertar a tecla Tab, ele automaticamente inclui mais uma linha com a formatação correspondente. Ó. Se eu continuar dando Tab, ele vai incluindo as linhas com a formatação que eu selecionei. Isso gera bastante economia de tempo na hora de formatar. Né? Em vez de você ficar formatando uma, depois outra, uma e outra, você já tem essa formatação pré-definida. Uma outra vantagem de você trabalhar com tabela. Aqui na planilha 3, mais uma vez, eu tenho dados replicados do lado esquerdo e do lado direito. São as mesmas informações, com exceção dessa coluna de total, que aqui eu já tenho calculado e aqui não. As duas estão sem formatação para você poder, mais uma vez, ver a diferença de como formatar uma tabela e como formatar um intervalo. Bom, o que eu queria falar é, quando você faz cálculo com intervalo, o Excel coloca né, o endereço aqui, a referência do intervalo. Nesse caso aqui, B2, D2. Nada demais, é o comum de se trabalhar.
Só que quando você trabalha com tabela, o Excel ele já sabe o que é o cabeçalho da tabela. E veja só como ele faz o cálculo. Ó. Soma. Quando você vai navegando pela tabela, veja ó, que ele coloca aqui ó, o cabeçalho na referência. Ao invés de colocar um endereço, né, no caso aqui seria I2, ele colocou aqui ó, @alimentação. Ele sabe que esse cabeçalho é alimentação. Então ele está te perguntando assim, você quer somar a alimentação, e se eu selecionar o intervalo, né, alimentação até hospedagem. Tá? Ele trocou o nome do intervalo padrão, né, que seria aqui I2K2, para alimentação até hospedagem. Isso facilita você entender a fórmula, né? Sem você ter que ficar olhando muito o que é cada informação, você já consegue ver bem visualmente qual é a fórmula. E a hora que eu dou Enter, olha o que acontece. Ó. Ele automaticamente preenche todas as linhas com a mesma função, com o mesmo cálculo. Tá? Se você ver aqui, ó, em todas as linhas, olha aqui em cima. Ó, ele não tem a referência de qual é a célula que está sendo considerada. Se você apertar F2 aqui, ele vai mostrar para você. Só que aqui na função é uma função só para todas as linhas e isso pode economizar tempo para você. Agora, mais uma vez, para vocês verem como é fácil trabalhar com a formatação. Vamos em Design e vamos escolher um padrão qualquer aqui ó, e vou mandar colocar um total aqui embaixo. Ó, ele já coloca para mim total. Eu posso incluir total em todas as linhas que eu quiser, todas as colunas, na verdade. Né, ó. Aqui eu quero a média de alimentação. Eu quero, por exemplo, aqui o máximo de deslocamento e o mínimo de hospedagem. E aqui o total final, né, a soma mesmo. Vou aumentar um pouquinho aqui. Ó. Aqui a soma. Ele já faz diversos cálculos automaticamente para você. Ó. E legal é o seguinte, se você incluir mais uma linha com tab, aqui ó, ele vai considerar na hora de fazer esse cálculo, a linha nova. Conforme eu vou incluindo novas linhas, ele automaticamente ó, já está replicando o cálculo aqui. Se eu digitar alguma informação aqui, ó, ele já vai considerar. Deixa eu copiar e colar aqui, por exemplo, essa parte aqui. Ó. Ele já calcula aqui novamente e calcula aqui novamente também, automaticamente. Então, você trabalhar com tabela facilita muito a sua vida para algumas coisas simples, alguns cálculos rotineiros. E para fechar a aula, como que eu faço para um intervalo virar a tabela? É muito fácil. Olha só, eu vou transformar esse intervalo aqui em tabela. É só você selecionar o intervalo que você quer, vir na aba Página Inicial e clicar em Formatar como tabela. E aí você pode escolher um padrão para você. Ele vai te mostrar qual é o intervalo que será convertido e ele automaticamente vem marcado aqui, ó, minha tabela tem cabeçalhos. Aí ele vai considerar a primeira linha como sendo o cabeçalho. E olha lá, ó, convertida para a tabela, todas as funcionalidades estão aqui, inclusive o cálculo. Se eu refizer o cálculo aqui agora, ó, vamos fazer de novo, ó, soma. Se eu fizer aqui agora, ele já está usando aqui aquele conceito de nome do cabeçalho na hora de fazer o cálculo. Beleza? Para a aula de hoje é isso. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido alguma coisa útil para você. A gente se fala então numa próxima aula. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.